crianças! Bom dia! Paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui nesse domingo abençoado, levando mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus para vocês, crianças, com mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, crianças, amém? A paz do Senhor Jesus, soldadinhos de Cristo, espero que todos vocês estejam bem. A tia tá morrendo de saudade de vocês, mas vamos aprender mais da palavra do Senhor Jesus essa manhã, amém, crianças? Para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, amém, crianças? Agora eu quero que vocês sentem no sofá de vocês, peguem a palavra de Deus que nós vamos orar para começar. Mais uma lição, amém, crianças? Fechem os olhinhos de vocês que nós vamos orar com a Larinha, amém? A paz, Senhor, crianças! Vamos orar pela nossa escolinha dominical? Fechem os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por essa escolinha dominical. Obrigada por cada um que está assistindo essa escolinha. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Amém, crianças! Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, crianças, amém? Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas que a tia está fazendo para vocês através de videoaulas, crianças, para que vocês possam aprender mais da palavra do Senhor Jesus, porque a Escola Bíblica Dominical é muito importante, crianças, para que a gente venha aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Amém, crianças? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam assim, crianças, que nem a tia tá, com o coração bem alegre, bem feliz. Amém, crianças, desse domingo? Então vamos, crianças, aprender mais da palavra, amém? Nós vamos para a quarta lição da revista Juniores, crianças, amém? Vocês lembram da lição da semana passada? Quem lembra aí, fala para o papai e para a mamãe o que nós aprendemos. Isso mesmo, crianças. Hoje nós vamos falar da quarta lição da Escola Bíblica Dominical, crianças. Ó, que vai falar de Jacó. Amém, crianças? Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Vamos lá, crianças, repetir o tema com a tia, como a gente faz na salinha? Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Amém, crianças? É a nossa quarta lição da revista Juniores, crianças. Amém? Eu creio que vocês estão acompanhando todos os domingos as aulas. Vocês estão aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender mais da palavra do nosso Deus. Amém, crianças? Com essa lição tão maravilhosa. Vamos lá para o Memorizando, crianças? Memorizando que nem a gente faz lá na salinha. A tia vai ler para vocês. Amém, crianças? O Memorizando vai nos dizer: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Amém, crianças? A tia vai ler de novo para vocês. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Está lá em 1 João 3:2, crianças. Se vocês quiserem marcar na Bíblia de vocês, para quando vocês quiserem ler esse versículo tão maravilhoso nessa manhã. Amém? Está lá em 1 João 3:2. Amém, crianças? O objetivo dessa lição nessa manhã, crianças, nós precisamos ter um objetivo. E esse objetivo que nós precisamos ter é que precisamos compreender que somos transformados por Deus a partir do momento que temos um encontro real com Jesus. Então, a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós somos transformados. Amém, crianças? Então, nós precisamos ter esse encontro com Deus para que possamos ser transformados. Amém, crianças? Vamos lá para a nossa lição. Vamos lá para Explorando as Escrituras, como a gente faz na salinha. Amém, crianças? A tia vai ler, como de costume, mas eu quero que vocês acompanhem e prestem atenção. Amém? A nossa lição de hoje, que o tema é Jacó, o homem que teve um encontro com Deus, está lá em Gênesis, capítulo 25, 24. Vocês vão lá na Bíblia de vocês, em Gênesis, que é o primeiro livro da palavra de Deus, crianças. Capítulo 25, verso 24, que vai falar sobre o nascimento de Esaú e Jacó.
Amém, crianças? Vocês conhecem quem foi Esaú e Jacó, crianças? Sim ou não? Nós vamos aprender sobre esses personagens da palavra de Deus nessa manhã. Amém, crianças? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa lição. Amém, crianças? Vamos lá? Então, a gente vai falar sobre Esaú e Jacó, crianças. Mas para que a gente possa falar sobre Esaú e Jacó, nós precisamos voltar lá nas outras lições das semanas passadas, crianças. Vocês lembram que nós falamos de Abraão, não foi? De Isaac, que foi um filho obediente. Agora é a vez de nós falarmos de Isaac, crianças. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre Isaac, crianças. Isso mesmo. Isaac foi o filho de Abraão. O filho que Deus prometeu que iria dar para Abraão e Sara. Vocês lembram disso, crianças? Lembram, né? Que nós aprendemos. E nós aprendemos também que Isaac era um homem temente a Deus e obediente também. Não é isso mesmo, crianças? Crianças, hoje nós vamos falar de um casal também muito abençoado, que é a descendência também de Abraão. Nós vamos falar de Isaac. Vocês lembram de Isaac? Que era filho de Abraão. E vamos falar também da sua esposa Rebeca, crianças. Isso mesmo. Deus abençoou a Isaac, crianças. Abençoou ele com uma esposa muito abençoada também. E eles formaram uma família muito feliz também, crianças. Mas nós já vamos falar deles dois também. Vou deixar eles dois aqui. Então eu quero que vocês lembrem. Isaac e Rebeca. Isaac, filho de Abraão. Amém, crianças? Vamos lá, explorando as escrituras, crianças. A história de Isaac segue pelo mesmo caminho de fé que o do seu pai. Vocês lembram o nome do pai de Isaac, crianças? Abraão, não é mesmo? Então, a história de Isaac segue o mesmo caminho que o de seu pai Abraão. Assim como foi com Abraão, ele orou e esperou por um longo tempo a resposta divina para que aquele milagre acontecesse na vida dele, crianças. Vocês lembram que Abraão orou bastante, Sara não podia ter filhos, mas eles oraram e esperaram muitos anos para ser abençoado. E quando veio o grande milagre foi Isaac na vida deles, não foi mesmo? Crianças, o grande milagre que Deus realizou na vida de Abraão. E aí, crianças, agora Isaac já é um homem grande, formado, já se casou com Rebeca. E agora, esse casal abençoado, Isaac e Rebeca, estava esperando também um grande milagre da parte de Deus. Porque Rebeca também não podia ter filhos, crianças. Ela era estéril, isso mesmo. Vamos acompanhar mais um pouquinho? Assim como foi com Abraão, que Abraão teve que orar e esperar um longo tempo o milagre do nosso Deus, não foi diferente na vida de Isaac não, crianças. Isaac também teve que esperar para viver o milagre de Deus, porque Rebeca era estéril e era difícil para ela naquela época, crianças, ser estéril. Isso mesmo, porque, crianças, na época de Abraão, de Isaac, crianças, quando as mulheres não podiam ter filhos, elas eram discriminadas, as pessoas falavam mal, né? Ficavam esperando que essas mulheres tivessem filhos, e quando elas não tinham filhinhos, elas se sentiam muito mal. E Rebeca se sentia muito triste por não ter um filho, crianças. Isso mesmo. Mas Isaac era um homem de muita fé, crianças. Ele viu o exemplo que ele teve com o pai dele, porque o pai dele teve que orar muito e confiar muito em Deus para que o milagre se realizasse na vida de Abraão, não foi mesmo? Isaac também estava assim, crianças. Isaac estava orando ao Senhor para que o Senhor abrisse o ventre lá de Rebeca e que o Senhor enviasse um filho para ele também, crianças. Isso mesmo. Para Rebeca era difícil o fato de não poder ter filho. Uma mulher sem filhos na antiguidade era motivo de humilhação. Então, antigamente, as mulheres que não tinham filhos, todo mundo ficava humilhando, desprezando. Mas eles, crianças, eles não desanimaram. Eles eram uma família temente a Deus. Eles entregaram esse problema nas mãos do Senhor Jesus. Isso mesmo, crianças. Eles oraram a Deus para que Deus pudesse fazer um milagre na vida deles, crianças. Isaac precisava de um ato de Deus, já que a aliança de Deus com seu pai dependia da fidelidade deles.
Então, crianças, Isaac queria ver um ato de Deus, queria ver que Deus fizesse esse milagre também na vida desse casal. Ele queria muito ter um filho, crianças, isso mesmo, com sua esposa Rebeca. Mas eles, crianças, queriam ver, crianças, o poder de Deus na vida deles. Queriam ver aquele milagre acontecer. Eles começaram a orar, eles não desanimaram. Mas eles entregaram esse problema nas mãos de Deus, porque eles sabiam que somente Deus poderia fazer esse milagre na vida deles, crianças. Isso mesmo. Vamos continuar aqui. Enfim, depois de 20 anos em oração, Rebeca estava grávida, crianças. Isso mesmo. Se passaram 20 anos, crianças, para se cumprir a promessa na vida deste casal, crianças. Isaac e Rebeca oraram muito ao Senhor, para que o Senhor pudesse colocar um bebê aqui na barriguinha dela, crianças. Eles oraram e, acima de tudo, eles tiveram fé. Eles acreditaram que Deus poderia fazer esse milagre na vida deles, crianças, ó. Mas eles esperaram muito tempo, né, crianças? 20 anos é muito tempo. Mas quando o nosso Deus promete, crianças, Ele cumpre. Amém? E o Senhor abençoou a vida de Rebeca, crianças, e ela ficou grávida e ainda de 2 crianças. Isso mesmo, o milagre foi em dose dupla. Foram 2 bebês que estavam aqui, ó, na barriguinha de Rebeca, crianças. Isso mesmo. Sabe como iria se chamar os filhos de Isaac e Rebeca, crianças? Esaú e Jacó. Isso mesmo. O filho primogênito se chamaria Esaú. Ele era ruivo e peludo, crianças. O menino cresceu e se tornou um bom caçador. E era o filho preferido de seu pai, crianças. O segundo filho se chamou Jacó. Ele nasceu segurando no calcanhar de seu irmão. Ele tinha a pele mais lisa e quando cresceu se tornou pastor de ovelha. Então, olha aqui, crianças, eu vou mostrar para vocês, ó. Esaú e Jacó. Esaú, crianças, ele era ruivo. Olha aqui, ó, vê se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó. Esaú, ele era ruivo e peludo, crianças, isso mesmo. Já Jacó, crianças, ele era todo lisinho, isso mesmo. E era lisinho, não era peludo que nem Esaú não, crianças, ó. Olha os filhos de Rebeca e de Isaac, crianças. Esaú e Jacó. Esse era o primogênito dos filhos de Isaac, crianças, é Esaú, e depois veio Jacó, crianças, isso mesmo. Vamos lá. O segundo filho, então, nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, que nem eu falei, e ele era todo lisinho, crianças, e ele cresceu e se tornou pastor de ovelhas. Então, Esaú era caçador e Jacó era pastor de ovelhas, crianças, isso mesmo. Então, um era caçador, o outro era pastor de ovelhas. Amém? Vocês já sabem o nome deles, crianças? Falem aí pra tia. Esaú e Jacó. Esaú, ele era todo peludo e ruivo, crianças. Já Jacó, ele era todo lisinho e não tinha pelos. Amém, crianças? Então, um se tornou caçador e outro se tornou pastor de ovelhas. Isso mesmo. Tá bom? Vamos lá. Jacó era o filho preferido de sua mãe. Então, Jacó, crianças, ó. Jacó, ele era preferido da sua mamãe Rebeca, tá? Já Esaú era o filho preferido de Isaac, crianças. Vocês conseguem ver aí? Ó, Esaú era filho preferido de Isaac e Jacó era o filho favorito de Rebeca. Amém, crianças? Vamos lá. Tá? Ó, o segundo filho era Jacó, tá bom? Então, eles eram gêmeos, nasceram de sua mamãe Rebeca, que foi um grande milagre de Deus na vida desse casal, porque até então ela não poderia ter filhos, mas eles oraram durante 20 anos para que esse milagre se realizasse.
E eles tiveram esses dois filhos aqui, crianças, Esaú e Jacó. Vamos lá, continuar? Então, o filho preferido de sua mamãe Rebeca era, quem sabe me dizer aí, era Jacó. Esaú era o filho preferido de Isaac. Vamos lá? Em certa ocasião, Esaú chegou cansado do campo, porque ele trabalhava caçando. Vocês lembram que Esaú era caçador, tá? Certa ocasião, Esaú chegou cansado do campo, com muita fome, crianças, muita mesmo, porque ele havia trabalhado, né, o dia inteiro, caçado o dia inteiro, então ele chegou com muita fome, crianças. Jacó, seu irmão, estava fazendo um saboroso ensopado. Jacó, crianças, ele estava fazendo uma deliciosa, olha aqui que a tia vai mostrar para vocês. Uma deliciosa sopa, um ensopado, crianças, é uma sopa. Quem já comeu sopa aí, crianças? Fala pra tia. Uma sopa bem deliciosa que Jacó estava fazendo, bem fresquinha, bem quentinha e muito cheirosa, crianças. Porque quando Esaú chegou e sentiu aquele cheiro, Esaú estava com muita fome. E o seu irmão Jacó estava fazendo um delicioso ensopado, uma sopa deliciosa, crianças. Olha aqui dá pra gente ver melhor, ó. Vamos ver? Esse daqui, ó, tava cozinhando e esse daqui tava querendo a sopa, crianças. Olha aqui. Isso mesmo. Então, Esaú chegou com muita fome e Jacó estava fazendo uma sopa deliciosa, crianças. Então Esaú falou assim para Jacó: deixa-me comer um pouco desse ensopado avermelhado delicioso. Jacó respondeu: sim, eu deixarei, mas somente se você vender o seu direito de filho mais velho para mim. Olha o que Jacó falou para o seu irmão, crianças. Porque naquela época, crianças, o filho primogênito aqui, ó, ele sempre tinha os benefícios melhores, né? Porque como era o primeiro filho primogênito. E aí, Jacó que queria ser o filho primogênito, queria ser o primeiro filho. Mas quem nasceu depois de Esaú foi Jacó, não foi mesmo? Então quem era o filho mais velho aqui? Era Esaú. E Jacó queria ficar no lugar dele, queria ser o filho primogênito, porque o filho primogênito receberia a bênção do pai, o pai o abençoaria, né? Porque sempre o filho mais velho naquela época era muito abençoado, porque era o filho primogênito. Isso mesmo. E aí, crianças, ele falou isso para Esaú. Então, crianças, ele queria pegar o lugar do irmão mais velho. Isso mesmo, ele queria ser o primogênito, crianças. Mas o primogênito já era Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. Isso mesmo. Mas Jacó queria esse lugar, crianças. Não pode querer ter esse lugar, não pode ser invejoso, não é mesmo? E Jacó ele estava sendo assim, crianças. Ele queria ficar no lugar do irmão dele. Isso mesmo. Mas aí, crianças, ele estava com tanta fome, Esaú, tanta fome, que ele aceitou. Ele trocou, crianças, o lugar do seu primogênito pelo prato de ensopado. Isso mesmo, crianças. Vamos ler aqui? Vamos ler, tá. Então ele disse assim, crianças, vamos voltar lá. Sim, eu deixarei somente se você vender o direito do filho mais velho para mim. E depois disso, Esaú desprezou o privilégio que tinha e fez o juramento, passando os seus direitos de filho mais velho para o seu irmão. Isso mesmo, crianças. Então, crianças, nesse momento, Esaú recebeu todos os benefícios de ser o primeiro irmão. Por quê? Porque Esaú, ele deixou o lugar de ser o primeiro filho, trocou por um prato de sopa, crianças, isso mesmo. Ele trocou o lugar de ser o primeiro filho, de ser o primogênito, crianças, por um prato de sopa, crianças, isso mesmo. Mas ele não deveria fazer isso, crianças, porque o Senhor Deus colocou ele ali para nascer primeiro, abençoou primeiro, e ele não deveria vender aquele seu privilégio de ser o primeiro filho por nada, nem trocar por nada. Ele trocou por um prato de sopa, crianças, isso mesmo.
mesmo. Nós não podemos trocar o que o nosso Deus dá por nada, crianças. Quando o Senhor nosso Deus dá as coisas em nossas mãos, nós devemos cuidar, não trocar por outras coisas que desagradam ao Senhor. Esaú, ele fez uma coisa muito errada. Ele trocou aquele privilégio de ser o primeiro filho, crianças, pelo prato de sopa, crianças. Ele não valorizou o lugar dele ali, crianças. Ele não valorizou que ele é o primogênito, mas ele abriu mão disso só para satisfazer a sua vontade, a sua fome naquele momento, crianças. Muito errado o que ele fez. O que o Senhor nos dá, crianças, nós não podemos trocar por nada, nada mesmo, crianças. Nós devemos guardar em nossos corações, em nossa vida, e não podemos trocar por outra coisa, crianças aí do mundo, de jeito nenhum. Não podemos ser como Esaú, que trocou aquele lugar dele de primeiro irmão pelo prato de sopa, crianças, isso mesmo. Ele trocou o privilégio de ser o primeiro filho, de ser o primogênito, por um prato de sopa, crianças, isso mesmo. E Jacó também não deveria ter feito essa proposta para ele, não é mesmo, crianças? Os dois estavam fazendo o que desagradavam a Deus. Certo dia, Isaac, já velhinho, crianças, quando se passou muito tempo, né? Isaac já estava bem velhinho, bem cansado, crianças. Isaac, pai dos dois meninos, crianças, aqui ó, Isaac. Já velho e cego, decidiu abençoar Esaú. Porque Esaú era o filho primogênito, crianças. Ele deveria receber todas as bênçãos ali de seu pai naquele momento. Isaac iria abençoá-lo. Mas vocês lembram o que ele fez? Ele trocou aquele privilégio de ser o primeiro filho pelo prato de sopa, crianças. Por isso que nós não podemos, crianças, trocar o que o Senhor nosso Deus nos dá por qualquer outra coisa, de jeito nenhum, crianças. Nós devemos guardar o que o nosso Deus nos deu em nossas mãos e usá-las, crianças, para a glória de Deus, amém? Não podemos trocar com nada aí fora não, crianças, nem desprezar o que o Senhor nosso Deus nos dá, mas nós devemos guardar tudo que o Senhor nosso Deus nos dá, amém, crianças? Certo dia, Isaac, já velho e cego, decidiu abençoar Esaú. Então pediu que seu filho fosse ao campo e caçasse um animal e preparasse uma comida saborosa para o seu pai. Então, crianças, Isaac já estava velhinho, cansado, crianças, já. E ele, crianças, ele pediu o quê? Para que o filho dele, Esaú, o filho mais velho, fosse lá no campo, trouxesse uma caça, um animal, para que ele fizesse uma comidinha bem gostosa para o seu papai e levasse para ele, crianças, isso mesmo. Saborosa para o seu pai. Rebeca, a própria mãe de Esaú, ouviu e planejou que Jacó enganasse Isaac e recebesse a bênção no lugar do seu irmão. Isso mesmo, crianças. Até Rebeca entrou nessa, crianças. Olha o que eles fizeram, prestem atenção. Enganasse o seu próprio papai Isaac e recebesse a bênção no lugar do seu irmão, porque eles já tinham trocado, crianças, o lugar ali do filho mais velho. Na verdade, Esaú iria receber a bênção se ele não tivesse trocado ela lá atrás por um prato de lentilha. Isaac iria abençoar o filho mais velho, primogênito naquele momento, criança. Seria um momento muito abençoado, mas Esaú trocou tudo aquilo que ele tinha, criança. E aí Rebeca planejou ali um momento, preparou aquela comida. E aí, crianças, Jacó entrou no lugar de seu irmão para receber aquela bênção, isso mesmo. Ele também fez o que desagradou ao Senhor, crianças, porque ele não era Esaú, mas ele pegou, crianças, colocou uma roupa como se ele fosse Esaú, toda peluda ali, porque Jacó, crianças, vocês lembram que Jacó, ele era todo lisinho, ele não tinha pelo que nem Esaú. Esaú, ele era todo peludo, a mão toda peludinha. Já Isaac, Jacó não era criança, Jacó era bem lisinho, mas Isaac chamou o seu filho mais velho. Quem era o filho mais velho, crianças? Esaú, né? Ele já não enxergava mais, crianças. Isaac já estava bem velhinho, bem debilitado, crianças, já não enxergava mais. Mas ele queria sentir aquele filho dele ali para abençoar aquele filho dele, crianças. E ele sabia que o filho mais velho era todo peludinho, não é mesmo? Porque Esaú era todo peludo. E aí, crianças,
Jacó com sua mãe Rebeca armaram uma situação ali para que ele pudesse receber aquela bênção. Vamos ler aqui? Vestiu com uma roupa de Esaú, com as mãos e os pescoços cobertos com uma pele de cabrito. Então, crianças, eles pegaram uma roupa ali de cabrito, sim, crianças, que era uma roupinha toda peluda, né? Colocaram ali Jacó, até o pescoço de Jacó. E ele ficou ali todo peludinho por causa da roupa, não é porque ele era peludo não, crianças. E ali, ele ficou ali no lugar do irmão dele, olha aqui. Aqui vai mostrar para vocês a cena, crianças, ó. Isaac já não enxergava mais, e aqui, ó, quem estava aqui no lugar de Esaú era Jacó recebendo a bênção, crianças. Isso mesmo, que coisa feia que ele fez, né, crianças? Jacó se fez passar pelo seu irmão e mentiu para o seu próprio pai, trazendo-lhe um prato saboroso que Rebeca havia preparado. Então, crianças, Rebeca preparou aquele prato ali saboroso e deu para Jacó enganar o seu papai, crianças. Isso não poderia ter acontecido, né, crianças? Eles fizeram muito errado, porque isso desagrada ao Senhor. Isso mesmo. Enganado, pois já não enxergava mais, Isaac abençoou Jacó, que recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Então, crianças, naquele momento, Isaac, crianças, ele foi enganado pelo seu próprio filho Jacó. Isso mesmo, crianças. E quem recebeu a bênção no lugar do filho primogênito, que era Esaú, foi Jacó, crianças. Isso mesmo. Por essa razão, Esaú ficou com ódio de seu irmão e planejou matá-lo, crianças. Sabe o que aconteceu? Esaú, ele se arrependeu do que ele fez lá atrás, crianças. Ele se arrependeu de ter vendido o seu lugar de irmão mais velho por irmão mais novo. Isso mesmo, ele ficou com muito ódio no coração de seu irmão e queria matar ele, crianças. Que coisa feia, né? Ele fez errado de ter querido vender aquele lugar para o seu irmão, de querer ter pegado aquele ensopado ali e trocado o seu lugar de filho mais velho, crianças. E ele ficou com muita raiva de Jacó ali naquele momento e ele queria até matar o seu irmão. Que coisa feia que eles estavam fazendo com Isaac, não é mesmo, crianças? Nós não podemos, crianças, trocar o que o Senhor nos dá por outras coisas, porque depois nós se arrependemos e já é tarde demais. Então, o que o Senhor der para vocês, vocês agarrem, guardem no coraçãozinho de vocês, cuidem do que o Senhor der para vocês, não troquem por nada aí fora, crianças, mas guarde tudo que o nosso Deus der para nós. Amém, crianças? Porque Jacó, ele pegou no lugar do irmão a bênção, isso mesmo, porque Esaú vendeu o seu lugar de irmão mais velho, crianças, por um prato de sopa. E agora ele estava arrependido do que ele fez, crianças. Isso mesmo. Vamos lá? Enganar como Jacó e ter pensamentos como Esaú são pecados que levam à perdição, que nos afasta do nosso Deus, crianças. O que Jacó fez foi muito errado, crianças, muito mesmo. Ele não deveria ter feito aquilo com o seu irmão. E Esaú também não deveria ter vendido ali o seu lugar de irmão mais velho, trocado por um prato de sopa, crianças, de jeito nenhum. Ambos fizeram as coisas que desagradaram a Deus, crianças, isso mesmo. Eles tiveram pensamentos, crianças, que desagradaram a Deus, isso mesmo. Porque Esaú, ele ficou com muita raiva no coração dele, crianças. Ficou com muito ódio no coração dele. Queria até matar o seu irmão. Isso mesmo. Então, enganar como Jacó não foi certo, crianças. Jacó enganou o seu papai. Ali se vestiu com aquela roupa ali toda cheia de pelinho para ganhar a bênção no lugar de Jacó, de Esaú. E Esaú também teve os pensamentos de ódio que desagradam a Deus. O nosso coração, crianças, ó, em nossos corações não pode ter o ódio, não pode ter o engano, não pode ter nada que desagrada o nosso Deus, crianças.
Porque se tiver, vai nos afastar de Deus, crianças. Isso mesmo. Eles estavam afastados de Deus aqui fazendo essas coisas, crianças. Vocês acham que o que Jacó fez foi correto, crianças? Vender ali, oferecer aquele prato de sopa para o seu irmão ali, porque o seu irmão estava com muita fome? Você acha que ele fez certo? Não. Esaú também não fez certo, crianças, de vender o seu lugar de irmão mais velho, de trocar o seu lugar de irmão mais velho por um prato de sopa. Ambos fizeram coisas que desagradam a Deus. E mais ainda, crianças, Esaú ficou com pensamentos, com ódio no seu coração do seu irmão depois, crianças. E o ódio não pode ter em nossos corações, de jeito nenhum, crianças. No meu coraçãozinho não pode entrar o ódio, não pode entrar a desobediência a Deus, crianças. Amém? Então, os dois fizeram errado, crianças. Os dois. Amém? Vamos lá. Enganar como Jacó e ter pensamentos como Esaú são pensamentos que levam à perdição. Então, nada de fazer o que eles fizeram. Nós não podemos pensar como Jacó pensava, nós não podemos trocar as bênçãos do Senhor como Esaú trocou de jeito nenhum, crianças. Nem enganar como Jacó fez também não. Nós não podemos ter isso em nossos corações. Enganar deixa o coração de Deus muito triste. Se a gente enganar as pessoas, não podemos, crianças, fazer isso. E também não podemos ter o ódio em nossos corações. Amém, crianças? Depois disso, Rebeca mandou Jacó fugir para Harã e ficar na casa de seu tio Labão. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Jacó ficou com medo de Esaú, porque Esaú estava com muita raiva dele. Esaú queria matar Jacó. Isso mesmo, porque Jacó recebeu a bênção, no lugar dele, crianças. Vocês lembram? Então, Rebeca ficou muito preocupada com isso, crianças, e mandou Jacó ir lá para a casa do tio dele, crianças. E indo pelo caminho, Jacó decidiu parar para dormir, pois já era noite, crianças. Quando Jacó estava indo ali para Harã, crianças, ficar na casa do tio dele, Labão, para se esconder ali um bom tempo de Esaú, crianças, Jacó já estava cansado e já estava noite, crianças. Então ele decidiu parar ali um pouquinho para ele dormir um pouquinho, descansar. Pois já era noite. Então pegou uma pedra e usou como travesseiro, crianças. Ele deitou ali naquele cantinho, pegou uma pedra e colocou ali na cabecinha deles, crianças, para que ele dormisse, para como se a pedra fosse o travesseiro deles, crianças, dele ali. Dormiu e sonhou com uma escada que se estendia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam, crianças. Olha isso que aconteceu com Jacó naquele momento, naquela noite, crianças. Ele teve um sonho, crianças. Dormiu e sonhou com uma escada que se estendia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam aquela escada, crianças. Então ele sonhou ali que tinha uma escada, crianças, que pegava lá da terra até o céu, isso mesmo. E nessa escada, crianças, tinha anjos do Senhor subindo e descendo naquela escada, isso mesmo. Ali naquele lugar, Jacó ouviu Deus falar poderosamente com ele, crianças. Quando Deus, crianças, ele entra no lugar ou entra no coração, ele transforma esse lugar. Amém, crianças? Nós vamos ver a transformação de Jacó neste momento. Porque onde o nosso Deus chega, há diferença, crianças. Amém? Ali naquele lugar, Jacó ouviu Deus falar poderosamente com ele, crianças. Ali naquele momento, o próprio Deus estava falando com Jacó, crianças. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de seu avô e de Isaque, seu pai. Olha que maravilha que estava acontecendo naquele momento, crianças. O próprio Deus, crianças, o nosso Deus Todo-Poderoso, falou com Jacó, crianças. Amém? Falou assim, crianças: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, que era o avô deles, crianças, e o Deus de Isaque, que era o papá deles, crianças. Vou dar
esta terra onde você está deitado os seus descendentes, e eles serão numerosos como o pó da terra. Por meio de você, todo o povo do mundo será abençoado. Que maravilha que estava acontecendo naquele momento, crianças, aquele encontro de Deus com Jacó mudou a vida de Jacó, crianças. O que ele fez ficou lá para trás, criança. Nesse momento, o nosso Deus Todo-Poderoso estava falando com Jacó, que iria abençoar ele e toda a sua descendência, crianças. Que o lugar que ele estava seria abençoado, crianças. A tia não falou para vocês? Quando o nosso Deus entra, ele transforma, ele muda a pessoa, crianças. Isso mesmo, por isso que nós devemos dar lugar ao nosso Deus, crianças. Para que ele venha trabalhar em nosso favor. Amém? Vou repetir para vocês, crianças, o que o nosso Deus falou com Jacó naquela noite. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, de seu avô e de Isaque, seu pai. Vou dar essa terra onde você está deitado aos seus descendentes, e eles serão numerosos como o pó da terra. Por meio de você, todo o povo do mundo será abençoado, crianças. Que maravilha! Eu tenho certeza que o coração de Jacó ficou muito alegre naquele momento, ouvindo os milagres de Deus realizando ali na vida dele, vendo o que Deus iria fazer na vida dele, crianças. Que grande milagre aconteceu naquela noite. O próprio Deus falou com Jacó, crianças. Não abandonarei você até que se cumpra tudo o que eu lhe prometi. Olha o que Deus falou para ele, que ficaria com ele, crianças, e cumpriria todas as promessas que ele estava fazendo na vida de Jacó, crianças. Então Jacó acordou e ficou atemorizado, crianças, ficou feliz, ficou assustado, né, também, mas ficou muito feliz, porque viu que era o próprio Deus que tinha falado com ele, crianças. Como é bom quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, quando o nosso Deus falar com a gente, quando ele fala com a gente, que está no controle de todas as coisas, que vai nos abençoar. Nós temos que crer, crianças, confiar e ficar feliz, crianças, porque Jacó aqui ficou muito feliz com a promessa de Deus na vida dele, crianças. Os pensamentos de Jacó mudaram, porque Deus estava ali no momento com ele, crianças. Então tudo aquilo que ele havia feito ficou para trás, porque o nosso Deus, ali naquele momento, crianças, entrou no coração de Jacó e falou que iria abençoá-lo grandemente. Amém? Verdadeiramente Deus está neste. E disse então Jacó, crianças, verdadeiramente Deus está neste lugar. E eu não sabia. Então ele ficou até ali, crianças, assim, eu não sabia que Deus estava aqui, mas o Senhor está aqui sim, ele falou comigo poderosamente. Ele sentiu Deus ali naquele momento, crianças, está com ele. Amém? Este lugar é a casa de Deus. Ali, Jacó edificou um altar e adorou a Deus, e chamou o nome daquele lugar de Betel, crianças. Naquele lugar, crianças, onde ele havia se deitado ali, pegado uma pedra para deitar sua cabeça para dormir, crianças, que ele teve aquele sonho daquela escada, crianças. Os anjos do Senhor subindo e descendo, foi o encontro de Deus com Jacó, onde a vida de Jacó foi transformada, porque o nosso Deus estava no controle naquele momento da vida dele, e falou que iria abençoar a vida dele, crianças. Amém? E Jacó falou, crianças, que naquele lugar ali seria edificado um altar. Ele edificou um altar ao Senhor e adorou a Deus naquele mesmo momento, crianças. Ele adorou a Deus, agradeceu a Deus pelaquela promessa maravilhosa que Deus fez para ele naquele momento, naquela noite. Ele adorou o nosso Deus, crianças. E o nome daquele lugar, naquele momento, crianças, se chamou Betel. Que Betel, crianças, ali foi o lugar que onde ele estava, onde o Senhor falou com ele, crianças. Isso mesmo. Então, nosso Deus
é o Deus de milagre, crianças, é o Deus de providência, é o Deus que transforma vidas, porque nós estamos vendo aqui a vida de Jacó, crianças, foi transformada pelo encontro que ele teve com Deus. Amém, crianças? Precisamos ter esse encontro com o nosso Deus, crianças, porque nós somos dependentes do nosso Deus. Amém, crianças? Então, o objetivo dessa lição, nesta manhã, crianças, é que somos transformados por Deus a partir do momento que temos um encontro real com o nosso Deus. Amém, crianças? Jacó, naquele momento que ele teve aquele encontro real com o nosso Deus, ele foi transformado, crianças. Ele edificou o altar ao Senhor, ele agradeceu ao Senhor, porque ele foi transformado. Ele ali se tornou uma nova criatura diante do nosso Deus, crianças. Amém? Porque quando o Senhor entra, ele faz a diferença, amém? Ele muda, ele transforma para melhor. Então, nesta manhã, crianças, nós precisamos compreender isso, ter esse objetivo, porque onde o Senhor está, algo maravilhoso acontece. Acontecem milagres, crianças, como aconteceu aqui na vida de Jacó. Acontecem transformações, porque ele foi transformado por Deus, crianças, amém? O que ele tinha feito lá atrás ficou para trás. Mas a partir do momento que temos um encontro com o nosso Deus, nós temos que mudar todas as nossas atitudes. Tudo que a gente fazia que não agradava a Deus, não podemos mais fazer, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém, crianças? Então, que nós possamos ter esse encontro maravilhoso com o nosso Deus, ser transformados. Não podemos, crianças, ter esses pensamentos de Esaú lá atrás, ter pensamentos de ódio, não, crianças, mas precisamos ter pensamentos de paz, de bênção, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa lição que nós aprendemos nesse domingo abençoado, crianças, e tenham esse objetivo, crianças, que essa lição é muito maravilhosa, crianças, ela nos deixa, crianças, esse recadinho, que somos transformados por Deus a partir do momento que temos um encontro real com Ele. Então precisamos ter esse encontro real com o nosso Deus, para as nossas vidas, nossos lares, as nossas famílias serem transformadas e guiadas pelo nosso Deus. Amém, crianças? Temos que ser guiados pelo nosso Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para vocês, crianças. Amém? Não esqueçam, crianças, de orar, de falar com o Papai do Céu, de louvar ao Senhor, de estar ali sempre adorando ao Senhor, sendo grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque grandes coisas fez o Senhor e faz por nós. Amém, crianças? Vamos ler aqui agora o nosso Você Sabia, crianças? Que nem a gente lê lá na salinha, ó. A gente vai ler aqui, ó, o Você Sabia. Amém? A palavra Betel significa casa de Deus. É o local onde Deus se manifesta a falar com Jacó. Aquele lugar, crianças, que o Senhor Deus falou com Jacó, se chama casa de Deus. Amém, crianças? Jacó sonhou com uma escada que subia da terra até tocar os céus nela. Os anjos de Deus subiam e desciam. O nome anterior da cidade era Betel, que era luz, crianças. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido nessa manhã que quando o nosso Deus entra, realmente somos transformados por Deus, como Jacó foi transformado. Amém, crianças? Vamos ler aqui agora também a nossa rotina, né? Para a nossa meditação aqui, ó, que nem a gente sempre lê, crianças. Então, na segunda-feira, vocês vão pegar a palavra de Deus e vocês vão ler lá em Isaías, capítulo 6, verso 1, do 1 ao 8, que vai nos dizer, Deus se revela a Isaías. Vamos ler lá na terça-feira, Êxodo 33, 18 ao 23, Moisés vê a glória de Deus. Atos, capítulo 7, verso 55 e 56. Estevão vê a glória de Deus. Apocalipse 4:1, do 1 ao 11, a gente vai ler lá. João vê a adoração no céu. Vamos lá para sexta-feira, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Todo joelho se dobrará. E no sábado a gente vai ler Filipenses
capítulo 3, verso 20 e 21. Teremos um corpo glorioso. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa lição número 4. Espero que vocês tenham aprendido nesse domingo abençoado. Amém, crianças? Então, quando o nosso Deus ele entra em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, somos transformados pelo poder de Deus. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém, crianças? Fiquem com Deus. Tá? A tia tá morrendo de saudade de vocês. E eu espero que vocês estejam assistindo essas videoaulas da Escola Bíblica Dominical para estar aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Amém, crianças? Fechem os olhinhos que nós iremos orar ao Senhor. Amém, crianças? Vamos agradecer? Papai do céu, Pai do céu, muito obrigada muito obrigado por essa escolinha dominical. por essa escolinha dominical, Por cada um por cada um que chegou até aqui. que chegou até aqui. Obrigada Obrigada por tudo. por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Tchau, crianças. crianças.